Vamos então ao tópico terceiro: as armas indispensáveis do crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa de que a linguagem tirada do contexto militar romano, a expressão toda a armadura. Irmãos, Paulo aqui ele é categórico em dizer toda a armadura de Deus. Ou seja, você não pode escolher peças, né, da armadura, qual que você gosta, qual que você não gosta, né, e deixar alguma parte descoberta, né? Ou seja, tem pessoas que vão falar, eu gosto de louvar, mas eu não gosto de orar, né? Não, eu gosto de orar, mas ler a Bíblia eu não gosto, né? Ou seja, Paulo estava dizendo que nós temos que investir de toda a armadura, ou seja, né, todos os deveres do cristão, né, todas as partes da armadura, ele deve se vestir, porque como estudamos há pouco, o inimigo ele é astuto, né? Se você deixar uma parte descoberta, é nessa parte exatamente a qual ele vai atacar, né? Se você deixar vago a área do conhecimento, ele vai atacar você na área das ideias do conhecimento, né? Se você deixar vago na hora da oração, né, ele vai te atacar nessa parte, né, de intimidade com Deus, na qual você está perdendo, né? E aqui ele fala as armas indispensáveis de defesa, né? Praticamente, como eu disse, todas as armas são praticamente de defesa. E nós temos uma que é de defesa e ataque, ela serve para os dois, né? O primeiro aqui vai estar cingindo os vossos lombos com a verdade, né? Ou seja, vai estar falando em relação ao cinto. O cinto aqui, por onde começa, é uma peça muito importante, até por isso Paulo começa por ela, que é por onde vai estar apoiado toda a armadura, a estrutura da armadura e as armas, né? Ou seja, todo o peso, né, é ali que vai estar apoiado, né, toda a sua estrutura de defesa, né? Ou seja, vai estar falando, vai estar com a verdade, né? Nós temos dois tipos de interpretação aqui. Uma, né, que é para a nossa vida aqui, que nós devemos sempre ver verdadeiros, porque aí o inimigo não tem como nos acusar, né? Mas a principal é o quê? A verdade, porque Cristo falou, né, que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, né? Ou seja, a verdade é o Evangelho, né? A palavra, né, a palavra de Deus. A pessoa, ela, toda a estrutura da sua vida, ela deve estar apoiada, né, na palavra de Deus. Por quê? Porque se você apoiar as suas estruturas, né, as suas vestimentas, as suas defesas e outras coisas que não sejam a palavra de Deus, né, ela vai cair, né? Coisa triste, irmãos, é você estar com cinto com a calça frouxa, né? Principalmente quando você bota um celular pesado e um molho de chave, né? Aí fica complicada a situação. Assim é a vida da pessoa, né, que apoia a sua vida, né, a sua estrutura nas coisas que não estão na palavra de Deus, né? E Cristo é a rocha, né? É onde é o alicerce, né, onde você deve apoiar toda a sua estrutura. A parte B vai estar falando vestindo a couraça da justiça. Como os irmãos sabem, a Bíblia nos fala, né, que por causa da ofensa de um, veio castigo sobre todos, né? Mas por causa da justiça de um só homem, veio a graça sobre todos os homens. Romanos 5,18. Ou seja, nós, pela nossa justiça, né, nós não somos capazes de ser salvos. Nós somos justificados pela justiça de Cristo, né? Ou seja, é Ele quem nos protege. Porque a couraça da justiça, a couraça era algo que protegia as coisas vitais. E quais são as coisas vitais para a nossa vida do cristão? É a salvação, né?
a principal a meta do cristão é a salvação. Né? A partir do momento que você é justificado em Jesus Cristo, apoiado na justiça de Cristo, o inimigo não tem como mais lhe acusar, né? Porque a justiça de Cristo ela é perfeita. A parte C aqui vai estar falando calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Né? O calçado aqui da guerra, ele era um calçado de couro, né? Ele tinha um couro grosso porque ele tinha a função de proteger os pés, né? Contra muitas vezes a armadilha que o inimigo colocava, né? Ele tinha que ser grosso, né? Às vezes armadilhas pontiagudas, né? E ele tinha também, além de ser de couro, ele não podia ser liso. Ele tinha pontas, né? Para quê? Para dar fixação, porque o soldado, em hipótese alguma, poderia escorregar durante o combate, né? E o importante aqui, nós frisarmos que é o quê? Que é o Evangelho da Paz, né? Porque hoje se vê muito pregando o Evangelho que não é o Evangelho da Paz. Muitas vezes o Evangelho da riqueza é o Evangelho que o cristão dá tudo certo, que é o Evangelho que não tem sofrimento, né? Ou seja, muitas vezes esse evangelho falso, que não seja da paz, ele vai fazer a pessoa escorregar, né? Porque a pessoa lá cria expectativa, né, naquilo que Deus não prometeu, né? E a pessoa escorrega por causa da decepção. Cristo prometeu que é a paz, né? Que é a reconciliação com Deus, que é a melhor, né? Como eu disse na outra aula, é o maior testemunho que a pessoa pode dar, ela dizer eu estou em paz com Deus. Né? Mas está falando aqui também, tomando sobretudo o escudo da fé. Né? Como os irmãos sabem, a fé ela vem pelo ouvir. Né? Ou seja, a fé é um músculo que precisa ser exercitado. Ela vem pelo ouvir. A partir do... Quanto mais você trabalha, né, essa parte, né, mais você desenvolve. Né? E o escudo ele serviria para quê? Se usava muito dados inflamados, que era o quê? Que eram flechas que eram colocados um combustível na ponta, né? Que a intenção do inimigo era trazer um fogo externo e te incendiar, né? Ou seja, você com o escudo da fé, você realmente crendo nas suas, né? Mas é fé em Jesus Cristo. Não adianta você só ter fé. Você ter fé nas coisas terrestres não adianta. É fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando a pessoa tem fé no Senhor Jesus Cristo, né, as investidas do inimigo, a seta, ela pode até te atingir, mas de forma nenhuma ela vai te incendiar, né? Ela que ela cessa, o fogo ele se extingue, né? É algo momentâneo ali, né? Ele não vai te trazer problemas, né? Consequentes duradouros. Né? Depois aqui nós temos o capacete da salvação, né? O capacete da salvação, né? Vai estar protegendo aqui a cabeça, que eu falei, as principais investidas do inimigo vai ser o que? Na área das ideias, né? Na área da cabeça, né? Porque a intenção dele é fazer o que? Você levar à confusão, né? Você induzir você ao erro. Como eu falei aqui no Brasil, né, as pessoas praticamente não sofrem perseguição física praticamente por ser cristão, né? E é a área que o inimigo mais trabalha, né? Que é a área das ideias, né? E o crente ele tem que estar protegido em relação a isso aí. E a última arma, que é a espada, né? A espada descrita aqui por Paulo, ela é uma espada, não uma espada longa. Existe a espada longa, do exército romano, que seria uma palavra, só que Paulo usou aqui a palavra para descrever a espada pequena, que ela é uma espada curta, né? Que ela serve o quê? De defesa, né? Da palavra, né? Você usa a palavra de Deus como espada. Ou seja, assim como Jesus venceu Satanás no deserto, né? Satanás oferecia as coisas, né?
E Jesus, não, eu não posso fazer isso porque está escrito, né? Ou seja, você vai vencer o inimigo pela palavra, né? Vão te oferecer algo ilícito, você não, eu não posso fazer isso porque está escrito, né? Eu não posso fazer isso porque está escrito. Eu não posso pegar esse dinheiro porque esse dinheiro, né, faz parte de... Está escrito que eu não posso participar disso. Ou seja, você é uma arma, né, que você usa como defesa e como ataque também, né? Que você leva o Evangelho, a palavra de Deus para as outras pessoas. A conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida. Ou seja, a vitória é certa. Quando Jesus morreu na cruz, ele praticamente despiu Satanás, né? É como se ele fosse lá, se tomasse todas as armas de Satanás, todos os direitos que ele tinha, né? E te botasse à sua disposição. Ou seja, a vitória ela é garantida para aqueles que permanecem fé, né, firme, né, na palavra de Deus. Excelente grandeza do poder de Deus. O ardis de Satanás não podem ser subestinados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém? Eu termino aqui essa aula. Eu saúdo todos os alunos com a paz do Senhor. Amém?